Luciano, os hormônios produzidos pela tireoide desempenham um papel de suma importância ao longo da vida. Esses hormônios são responsáveis pela formação do cérebro, pela reprodução, envelhecimento e influenciam o sono, o raciocínio, a memória, a temperatura corporal, o funcionamento intestinal e o metabolismo, além de outras funções. E o 25 de maio é o Dia Internacional da Tireoide. Para esclarecer sobre as funções dessa glândula do nosso organismo, nós convidamos o endocrinologista Cléo Otaviano Meza Júnior, diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Regional Paraná. Quem conversa com ele é Delgrácia Pinto. Vamos ouvir? Doutor, quais os principais mitos e verdades sobre a tireoide e quais os sintomas da doença? Talvez a gente devesse começar a falar da glândula em si, né? O que é a tireoide, né? Porque algumas pessoas confundem. Vários pacientes chegam e me dizem assim, eu tenho tireoide. E, na verdade, todo mundo tem a tireoide. Ela é uma glândula que fica na região da frente do pescoço e que ela produz dois hormônios, o T3 e o T4, que são muito importantes para o metabolismo. Eles fazem com que o corpo trabalhe de forma mais acelerada, mais rápida, com que funcione melhor e agem todas as funções do corpo. Então, quando esses hormônios eles faltam, a pessoa vai ficar mais cansada, desanimada, sem energia, as funções ficam mais lentas, e quando esses hormônios estão em excesso, é exatamente ao contrário, a pessoa fica mais acelerada, o coração bate mais acelerado, a pessoa sente mais calor, fica com tremor, ansiosa. É fácil diagnosticar a alteração da tireoide? Nem sempre é fácil. Na verdade, algumas doenças são mais fáceis, né? Então, por exemplo, o nódulo de tireoide, o paciente pode se olhar no espelho, tomar um gole d'água, por exemplo, né? E observar essa parte da frente do pescoço, um pouquinho abaixo de onde seria o gogó, ele vai observar que a tireoide sobe e desce na hora que a gente engole, ele pode perceber uma nodulação, ele mesmo pode perceber, ou o médico na hora de palpar, então não é difícil. Os casos também de excesso de hormônio de tireoide, eles são até fáceis de diagnosticar, porque o paciente vai ter perda de peso, ele vai ter taquicardia, tremor, sudorese, a tireoide costuma crescer, às vezes pode afetar o olho, então não é uma doença difícil de diagnosticar, é fácil do paciente perceber que ele está doente, procurar ajuda e o médico vai pensar daí em alteração tireoidiana nesses casos. Mas o hipotireoidismo, que é a falta do hormônio da tireoide, provoca sintomas muito gerais, como cansaço, desânimo, falta de energia, pele seca, queda de cabelo, intestino preso, né? Quem que não tem esses sintomas? São sintomas tão comuns, né? Então, às vezes, o paciente passa alguns anos, meses, anos sentindo isso sem saber direito, né? Então, fazer o diagnóstico é simples, é só dosar o hormônio, né? TSH, que é o hormônio que a gente usa para saber. Quem apresenta mais distúrbios, o homem ou a mulher? As doenças tireoidianas sempre acometem mais as mulheres. Tanto o hipo, quanto o hiper, quanto os nódulos são muito mais prevalentes em mulheres do que homens. O distúrbio da tireoide tem cura? Algumas doenças da tireoide são curáveis, por exemplo, o hipertireoidismo a gente pode tratar com um medicamento por algum tempo e o paciente entrar em remissão. Na causa mais comum de hiper, que é uma doença do sistema imunológico, uma parte dos pacientes consegue curar com tratamento clínico, que é esse uso de um medicamento que diminui a função da tireoide. O hipotireoidismo pode haver remissão em algumas situações, né, mas é muito comum no hipotireoidismo principalmente que essa destruição, essa ausência de função da glândula ou diminuição da função seja definitiva e que o paciente precise repor o hormônio para o resto da vida. O tratamento é eficaz? O tratamento é eficaz, muito eficaz. Na verdade, a gente tem uma substituição do hormônio da tireoide através de um hormônio sintético, que é a levotiroxina. Isso é disponível nas farmácias para comprar, geralmente é um comprimido barato. Não é difícil de tratar. O paciente tomando o comprimido, ele repõe o hormônio da tireoide. 25 de maio é o Dia Internacional da Tireoide. Está sendo realizada alguma campanha de esclarecimento? Bom, então, nesse ano a gente está trabalhando a campanha do Dia Mundial da Tireoide, que é dia 25 de maio. Então, a semana inteira é considerada a Semana Internacional da Tireoide, comemorada no mundo inteiro. Falamos com o endocrinologista Cléo Otaviano Meza Júnior. Obrigada, doutor Cléo, pelas informações. Obrigado a vocês pela possibilidade de falar.